Quando me foi sugerido o título, o exemplo de Jesus, eu pensei, é fácil construir algo em cima desse tema. E a sugestão, obviamente, veio da direção da casa, e é muito legal quando a casa também sugere os temas, né? Porque até facilita para a pessoa que vai compartilhar o estudo, não é uma palestra, e quero deixar bem claro isso para vocês, pessoal. Se alguém veio aqui hoje com o intuito de assistir uma boa palestra, lamento decepcioná-los. Eu vou apresentar talvez um bom estudo, reflexões, tá? Mas à medida que a gente foi entrando no tema propriamente dito, e aí eu pensei como pedir ajuda aos universitários, ao meu anjo de guarda, aqueles que nos acompanham, a mentoria da Casa Espírita, da qual eu tenho um vínculo, e a mentoria desta casa também, porque na dimensão espiritual, as equipes espirituais, elas também criam laços afetivos. E aí a coisa foi acontecendo. Mas falar dos exemplos de Jesus nos leva a fazermos comparações, e não teria como não ser. Porque assim vai ficar mais fácil para que a gente possa trabalhar, então, as nossas imperfeições, aquilo que nós temos de mais primitivo. E para a gente trabalhar esse tema, é necessário que a gente trace, então, um contraste com a imagem e os exemplos do Cristo, a superioridade do nosso Mestre com a nossa inferioridade. E à medida que a gente foi entrando nos temas, buscando os materiais, a gente foi vendo o quanto eu ainda preciso acelerar o passo para tão sonhada ou tão buscada evolução, né, que nós precisamos. Mas falar dos exemplos de Jesus para quem já conhece as Escrituras, e acredito que todos aqui tiveram acesso em algum momento de uma leitura da Bíblia, um texto evangélico, já sabemos da trajetória do Cristo, uma trajetória marcada pelo acolhimento, buscando abraçar aqueles excluídos da sociedade, os marginalizados, os sofredores. E se nós olharmos para a realidade de hoje, não é a humanidade, de certa forma? Não somos nós, em algum desses aspectos, no dia a dia da nossa vida? E à medida que nós for avançando, a gente vai ver o quanto estamos realmente vivendo o que ele ensinou. E aí fica uma avaliação íntima de cada um vai saber em que quilômetro da jornada está. Porque isso é pessoal, é individual, depende de cada um, depende de como eu estou vivenciando os ensinamentos de Jesus. E a primeira comparação que nós vamos fazer é o amor versus a indiferença. O amor do Mestre. Com as nossas imperfeições, as nossas indiferenças. Como eu já disse, Jesus ele acolhia os rejeitados, ele tocava os leprosos, os doentes, ele conversava com os excluídos, os marginalizados, ele não desviava a calçada assim como eu faço, assim como nós fazemos em um determinado momento da nossa trajetória, quando a gente vê um pedinte na saída do mercado, uma pessoa mal vestida, suja fisicamente, talvez aquela sujeira externa dela, ela esteja mais limpa por dentro do que eu, que estou bem asseado, bem limpinho. Jesus fazia isso. E a humanidade? Como nós, humanos, nos comportamos, traçando essa comparação com o Senhor Jesus Cristo? As nossas indiferenças diante da dor alheia. E quando a gente diz dor alheia, não necessariamente as pessoas de fora do seio familiar. Dentro da família, muitas vezes, eu não acolho as dores do meu filho, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. E aí eu busco consolar lá fora,
ser bacana, ser legal, ser gentil com as pessoas de fora de dentro de casa, da família, né? E eu esqueço dos meus familiares. E a gente trouxe aqui alguns exemplos. A época de Jesus, nós vamos citar Maria de Magdala. Nós vamos falar da mulher samaritana. Apenas esses dois exemplos, existem muito mais. Maria de Magdala, considerada então uma pecadora sexualmente marginalizada ou vista de forma errônea à época, ela sofria vários preconceitos. Primeiro por ser mulher, naquela época de Jesus, em que a mulher era tão somente para servir aos homens, para trazer ao mundo aquele que seria o herdeiro daquele reino, para trazer filhos, para cuidar do lar, para cuidar do marido, para ser submissa ao homem. Um machismo exacerbado naquele período, naquela época. E também, como mulher, vista nessa questão da marginalidade, às margens da sociedade, pelas suas condutas pessoais, sexuais erradas, ela era vista também com outros olhos. E não é assim que nós fazemos hoje. Se nós passarmos por uma pessoa que está lá, na sua vida, na sua escolha sexual, servindo aos prazeres daqueles que vão ao encontro das somente questões sexuais, mas a gente esquece de nos perguntar o que levou uma mulher a estar na condição que ela está. Por que ela está lá? E essa mulher, esquecida pela sociedade, vejam vocês, foi a primeira mulher que teve o contato com a ressurreição de Jesus. Foi ela que encontrou o túmulo de Jesus vazio. Ela se regenerou quando conheceu o Mestre. Ela fez uma tomada de vida diferente. Ela ressignificou a sua vida. E é isso que nós precisamos entender e que nós precisamos buscar na nossa vida hoje. E a mulher samaritana? Aquela mulher que lá no poço de Jacó, Jesus senta, vem ela buscar a água, Jesus traça com ela então um diálogo. Jesus já conhecia todas as suas dores físicas e da alma, principalmente as da alma. Assim como Ele conhece todas as nossas dores, os nossos desesperos, os mais secretos. E o dia que nós estabelecermos um diálogo com o Cristo, sentados, hipoteticamente imaginando um poço, e ali chegando o nosso Mestre, para nos oferecer a água viva, que é o seu Evangelho, que é a sua palavra, que é o seu consolo, o seu abraço. Todos nós somos um vaso precioso, uma joia rara aos olhos do Cristo e de Deus. Mas somos muito frágeis. E quando nós caímos e nos quebramos, nós buscamos desesperadamente alguém que possa colar os nossos caquinhos. Ficam as marcas. Mas Jesus não abandona nenhum dos seus filhos. E essa mulher, do círculo íntimo de Jesus, todos sabiam que ele era o Messias. À medida que eles foram caminhando, Jesus foi falando para eles. Foi se apresentando como sendo o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo. Vejam vocês, mulheres, o valor que vocês têm. Não só para a sociedade, mas para o Cristo. E estamos agora próximo do Dia das Mães, né? Então, todas as mães que aqui estão, se sintam abraçadas pela essa espiritualidade que aqui está, pelo Cristo. Foi para esta mulher que Jesus declarou pela primeira vez para o público externo que ele era o enviado de Deus, que ele era o Messias, que ele era o escolhido, que ele veio para para revolucionar, no sentido de fazer com que nós olhemos para dentro de nós e busquemos então a nossa transformação moral. E no capítulo
15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que a verdadeira caridade é a benevolência para com todos. Aquela caridade que não busca nada em troca. Aquela caridade feita com o coração. Aquela caridade que envolve o amor universal, desinteressada. Aquela caridade sem preconceitos, que vai ao encontro de todos à medida que as oportunidades surgem no meu caminho, no meu dia a dia. Auxiliar o próximo com compaixão, mas sem fazermos distinções. E aí eu volto a tocar na questão da família, porque é muito importante. O verdadeiro laboratório nosso, os ajustes dos reencarnes, está dentro da família. As expiações, muitas das provas, porque ser legal, ser bom com quem a gente não conhece ou não habita, ou não está conosco 24 horas dentro do lar, é muito fácil. É muito fácil. Mas eu, Ademir, ser deselegante com a minha esposa, com a minha filha ou com os meus filhos, meus 3 meninos, tenho 3 meninos e uma menina. Ali está o verdadeiro laboratório. E é ali que nós temos que controlar o nosso monstro, o nosso animal. São Francisco de Assis, né? Qual dos 2 lobos eu alimento? Ora um, ora outro. Mas qual eu alimento mais ao longo de um dia de 24 horas? Então nós precisamos pensar bastante nesse sentido. E uma das frases que mais nos direciona assim, ao que Jesus realmente fez, e está dentro da doutrina dos Espíritos, é: fora da caridade não há salvação. Mas esta máxima do Espiritismo, ela nos indica que a fé verdadeira, ela só será útil para mim se eu praticar em atos no dia a dia. Porque só rezar, cair de joelhos e pedir e clamar a Deus para que Ele resolva as nossas questões, e nós devemos pedir sim, mas nós não partimos para fazer o bem para os outros, e nós temos oportunidade todos os dias, pessoal. Seja no trânsito, ao cairmos para a pista da direita. Eu ouvi isso numa palestra lá na nossa casa, né? Quando a gente está na pista da esquerda e alguém nos cutuca com uma buzina e nos pede para a gente ir para a direita, né? E hoje, pensando nisso que aconteceu com esse amigo, com esse irmão, quando eu entrei na avenida principal aqui, eu já vim só pela direita, já para não correr risco, né? De alguém buzinar para mim, né, e ser deselegante comigo, e eu trazer aquele lobo feroz que está dentro de mim. Então eu já procurei ficar na direita para... A gente não precisa correr riscos na vida desnecessários nesse sentido de nos conhecermos. Se eu sou uma pessoa nervosa, agitada, eu já tenho que estar um passo à frente para não permitir que essas energias me acionem, né? E aí Jesus vai nos dizer, dentro dos seus exemplos, vai e faz o mesmo. Mas que o mesmo? Qual é o mesmo que ele está falando? Porque a fé sem obras é como a figueira seca. Não dá frutos. Deixo como sugestão a parábola da figueira seca. Quando você chegar em casa, busque na Bíblia, busque no YouTube. Muitas vezes eu sou uma bela de uma figueira, verde, viçosa, com folhas, mas eu não dou frutos, eu não alimento. Eu não compartilho com as pessoas o que eu tenho de melhor. E ninguém dá aquilo que não tem. Se eu só dou o lado ruim, é só isso que eu tenho. Mas nós precisamos buscar o equilíbrio nessas atitudes, nessas ações. E quando Jesus diz, aí se referindo à comparação do perdão com o sentimento de vingança ou a raiva, né? Ele diz: Pai, perdoa-lhes já na cruz. Muitas vezes eu machuco um dedo, eu tenho uma lesão qualquer, um ferimento qualquer, fisicamente falando, e nós nos desesperamos. Bate com o dedinho do pé numa quina de um sofá, na quina de um... Bate com o cotovelo com força numa quina para a gente ver a dor que dá. Nós desesperamos. E Jesus na cruz, o que Ele pede naquele momento que Ele está sentindo todas aquelas dores físicas? Porque
Talvez alguns de nós a pensar assim, Jesus, por ser o Espírito crístico, ele não sentiu as dores que as pessoas retratam ou que o Evangelho retrata. Sentiu sim, porque ele assume a forma humana. Todas as dores que nós sentimos, Jesus sentiu em dobro e muito mais. Então a doutrina dos Espíritos, ela nos mostra que o perdão é a expressão máxima da caridade essencial, diferente da caridade material. Onde eu entro num supermercado, ao chegar no supermercado eu vejo uma pessoa em necessidade, que está ali um pedinte qualquer. Falou-se aqui nas cestas básicas, nas cestas solidárias. Quem de nós, de forma voluntária e consciente, ou às vezes pela intuição do nosso anjo de guarda, hoje eu vou lá no Centro de Libertação, vou levar 1 quilinho de alimento que está sobrando na minha prateleira. E é impossível que todos nós aqui não tenhamos 1 quilo de alimento sobrando em casa. Aqui é uma média de 40 pessoas, 50 pessoas hoje. Seriam 50 quilos de alimento. Para vocês fazerem parte desse grupo de pessoas que constrói essas cestas básicas e que os trabalhadores organizam e vão lá. Venham, aceitem o convite da Tati, venham conhecer a rotina do preparar as cestas, do chegar aqui, do fazer as orações se preparando para ir com a caravana, coloque seu carrinho à disposição, nossos bens materiais. Vão conhecer a realidade das pessoas. É importante, pessoal, faz parte do processo evolutivo. Irmos ao encontro dos necessitados e conhecer as suas dores, as suas necessidades. E se nós pudéssemos trazer algumas dicas para nós praticarmos o perdão? Não revidar por pensamento, palavras ou atos. Porque muitas vezes a gente não revida verbalmente ou fisicamente, dando um chega para lá, dando um empurrão, né? Mas a mente, o que a nossa mente está dizendo com relação àquela pessoa que veio, talvez de uma forma deselegante, talvez de uma forma mal educada? O que fez com que ela agisse assim comigo, eu não sei. Mas qual é o retorno que eu estou dando para ela? Entender que todos possuem limitações, que todos nós somos falíveis e que todos nós carecemos de perdão. Quando eu digo eu não vou perdoar alguém, ou eu me esforço para não perdoar aquela pessoa, como que eu vou rezar o Pai Nosso? De forma mecânica? Pai, perdoa a mim assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Mas e aí eu perdoo? Eu já fiz isso, pessoal, já fiz essa oração. Nos momentos que eu tinha que perdoar pessoas. Nesta vida, eu já busquei perdoar as pessoas, já fui ao encontro de algumas pessoas que eu precisava e me esforço agora para não adquirir dívidas de novo, nesse sentido de ficarmos pendentes com pessoas. Então a gente precisa entender isso. E o Chico Xavier, ele traz uma frase, eu fiz questão de escrever essa frase, porque é interessante quando está preparando um estudo, um material. Vai entrando, os algoritmos vão trazendo sugestões para a gente, os espíritos vão trazendo sugestões, e ele diz assim, que o perdão é o arado de Deus na terra do coração. Admitir a falha é permitir que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, plante novamente o que a raiva destruiu. Quando eu entro num sentimento de raiva, de vingança, as minhas células adoecem, o meu corpo adoece, eu me torno uma pedra, eu me torno uma árvore que não dá frutos. Aí entra aquela questão do perdoar 70 vezes 7, né? E o que é isso? Não tem nada a ver com a matemática, né? É perdoar infinitamente, perdoar sempre. É lembrar que nós também cometemos equívocos com as pessoas. Então, a humanidade atual, nós vivemos dentro da cultura do cancelamento. Se a pessoa me magoou, se a pessoa me feriu, eu vou lá no meu zap, na minha rede social, bloqueio, excluo aquela pessoa. Mas e as pessoas que estão no meu dia a dia? Eu não consigo excluí-las, bloqueá-las, ou simplesmente fazer de conta que elas não existem. Ressentimentos prolongados levam a doenças físicas e muito mais perigoso quando eu estou
nessa condição, quando eu durmo, o meu corpo dorme, nosso corpo dorme, nós vamos, pela lei de afinidade, sintonia, ir ao encontro de pessoas, espíritos, da mesma sintonia. É aí que os nossos cobradores de dívidas, em alguns momentos, nos encontram. Eu tive um pesadelo, acordei cansado, parece que eu trabalhei, carreguei um caminhão de pedra, ou descarreguei um caminhão de pedra. Então, somos o que sentimos e o que vivemos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer lá no capítulo 10 que nós devemos perdoar os inimigos. Perdoar os inimigos é imitar a Deus. É imitar o nosso exemplo, que é o Cristo. E como reflexão, fica uma pergunta: perdoamos ou apenas adiamos o julgamento? Eu perdoo aquela pessoa, mas eu não quero ver ela na minha frente. Não perdoei. Não perdoou. Trabalha, Ademir, te esforça. O dia que tu encontrar com essa pessoa, talvez tu não precise dizer nada para ela. Dê um abraço nessa pessoa. Cumprimente ela de forma educada. Porque talvez ela nem saiba que ela nos causou um mal, um desconforto, uma irritação. Porque são pontos de vista, né? Tudo é muito relativo nas relações das pessoas. O que talvez seja certo para mim, não seja certo para outra pessoa, não seja certo para minha esposa, para a Kátia, para a Ana Laura, para os meus filhos. Mas talvez o que seja certo para aquela pessoa me incomode. E se me incomoda, eu preciso rever os meus conceitos. Preciso olhar para dentro de mim. Desapego versus materialismo. Meu reino não é deste mundo. Isso está lá em João 18,36. Jesus, ele viveu com uma simplicidade tamanha que onde ele chegava, ele era bem aceito, bem acolhido por alguns, fora aqueles que queriam tirá-lo do caminho. E quantas vezes algumas pessoas tentam nos tirar do plumo, nos tirar do caminho? Quando eu me proponho a ir num templo católico, num templo evangélico, e algum familiar não concorda, não gosta que eu vá na missa, não gosta que eu vá no culto, não gosta que eu venha na casa espírita, eu preciso entender que a minha persistência, a minha continuidade nessa estrada vai ser benéfico para mim no primeiro momento, para a pessoa, mas para o seio familiar como um todo. Então todos são abraçados e envolvidos pela luz do Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa entender que esse meu reino não é deste mundo, significa que o reino de Deus, nós construímos ou buscamos tesouros para agradar os homens, para saciar a minha vontade, o meu ego, as minhas questões pessoais, o status da sociedade. Eu estou com uma roupa de marca, eu preciso trocar de carro todo ano. Nada contra as pessoas que assim fazem, pessoal, porque senão eu estaria errado entrando no julgamento também. Mas eu consigo trocar de carro todo ano, mas eu faço bom uso das reservas financeiras que eu tenho, eu faço caridade, eu estendo às pessoas, eu sou uma pessoa boa para a sociedade? Ou eu só me beneficio dos meus ganhos, do meu trabalho, da minha renda, do meu dinheiro, dos tesouros? Se eu faço isso, eu estou angariando tesouros aos olhos dos homens. Mas se eu faço caridade, se eu me envolvo na sociedade, eu estou agradando a Deus. E quando diz aqui que no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa palavra Mamon aí, ela é interessante quando a gente vai conhecer ela como ela realmente é. Porque lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, e Lucas, capítulo 16, versículo 13, a gente vai entender mais ou menos que Jesus se utiliza do termo para advertir sobre o uso excessivo do dinheiro. Ninguém pode servir aos dois senhores. Eu sirvo apenas as questões materiais, o sentimento de posse, o meu filho, o meu carro, o meu. Ou eu compartilho o que eu tenho com a sociedade e com as pessoas. Então é nesse sentido.
não elevar a riqueza material acima da condição da busca da plenitude espiritual. E Deus, ele é tão benéfico para conosco, que aí entra a reencarnação. A misericórdia de Deus, eu particularmente, dentro do pouco conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, se eu tivesse que resumir a misericórdia de Deus, a grosso modo, seria a possibilidade de reencarnarmos. Estamos todos aqui hoje rematriculados numa escola que nós chamamos de terra, da qual lá atrás, muitas vezes, nós só fomos para comer a merenda na escola, fomos reprovados sucessivamente e estamos de novo de volta aos bancos escolares, que é esta vida. Agora, a gente precisa construir uma nova estrada. E para trabalhar essa questão da humildade e a questão do orgulho, Jesus, na Quinta-feira Santa, após a ceia com os seus discípulos, ele levanta-se, toma de uma toalha, apanha uma toalha e começa a lavar os pés de um por um dos seus discípulos. Quanta humildade, né? A gente se emociona, de verdade, porque daí a gente vê o quão pequeno nós somos diante de um ato tão simples para Ele. E Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. E nós ainda não aprendemos ao longo desses mais de 2000 anos, mesmo lendo os evangelhos, mesmo estudando a Bíblia, nós queremos e vivemos dentro do imediatismo. O nosso ego inflamado, a competição que existe na sociedade de forma constante, onde o meu jardim tem que ser mais bonito que o do vizinho, o meu filho tem que usar o tênis melhor que do filho do vizinho. De certa forma, a sociedade vive nessa competição maluca. Jesus, ao se ajoelhar para o ato, ele elimina, então, a distinção entre a hierarquia. Quantas vezes eu, como homem, como marido, me coloco num nível de superioridade referente à minha esposa? E vice-versa. Estou falando por mim. Nós precisamos sair desse campo de hierarquia da família. O homem é o esteio da família, né? Quem já não viu isso? Se cair o esteio, cai a casa. Talvez não caia a casa. Talvez esse esteio esteja cheio de cupim já. Talvez seja melhor que esse esteio não esteja naquela casa. Se nós formos olhar a grosso modo, assim. Então é preciso que homem e mulher, pai e mãe, hoje, dentro desse contexto de sociedade, de família, estejam abraçados, aceitando os indiferentes, as escolhas das pessoas, sejam elas religiosas, sexuais, de trabalho. Porque quando eu respeito a escolha da pessoa, embora eu não concorde, eu estou descendo ao nível da pessoa, de entrar na empatia, de me colocar no lugar desta pessoa. E no Evangelho, então, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade, dentro desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, a humildade reconhecida como virtude. Não no sentido de nos cairmos no campo da vitimização. Eu sou um coitadinho, eu não consigo nada, as pessoas não me enxergam, a minha família não me vê. Não é nesse sentido, pessoal. Humilde de coração. Virtude na questão moral. Se nós estivermos numa conversa, num diálogo, onde eu julgo estar certo, dentro do contexto que está sendo apresentado naquele diálogo, e está havendo um embate, aí eu quero trazer aqui uma frase da minha mana Rose, que mora em Lajeado. É preferível ter paz do que ter razão. Estanca o diálogo,
estanca o duelo da palestra que foi preferida lá na Sociedade Espírita, Em Busca da Paz, na terça, pela Tati, pelo Carlos. Nós duelamos com todos e com tudo. E muitas vezes duelamos conosco mesmo. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então nós não precisamos querer ter razão. O importante é nós termos paz. Porque se eu estiver certo, lá na frente, a verdade vai se apresentar para essa pessoa. Mas talvez eu esteja errado e ela esteja certa. E essa verdade vai se apresentar a mim. E aí cabe a mim ir e eu encontro essa pessoa, pedir desculpas, né? Pedir perdão. Para não ficar naquela prece do Pai Nosso de forma muito automática. A paciência versus imediatismo. Nós precisamos respeitar o tempo e as escolhas das pessoas. Assim como as pessoas precisam nos respeitar também. Jesus, ele educava pela paciência. Nós estamos buscando isso. E aqui entra aquela cena, mais uma vez eu vou referenciar a cena do filme Nosso Lar, em que André Luiz é levado à enfermaria, e ali do lado dele está aquela pessoa, aquele homem, né, com água na boca, um gole de água, e aí ele começa, o André Luiz está ali, agitado, aquela questão toda, e o homem, mas engole essa água, e aí sem paciência, engole logo essa água, e aí o homem começa a falar e despejar um turbilhão de coisas, né? Daí ele vai lá e dá um gole de água para o homem. Não engole, fica um tempo assim. Muitas vezes eu preciso colocar um gole de água na minha vida, no meu dia a dia. Dentro de casa, no trabalho, ali na sociedade. Nós precisamos buscar sermos pacientes. Para que as pessoas também sejam pacientes conosco. E isso a gente vai conseguir se nós dermos o exemplo. Porque a humanidade vive numa ansiedade constante. A gente está vendo aí muitos exemplos. A taxa de suicídio entre crianças e jovens está altíssima, não que nas outras faixas etárias não esteja. Nós vivemos muitas vezes do ontem, buscando o amanhã e esquecemos de viver o hoje. Olhar as coisas boas que nós temos, a começar pela saúde, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, reencarnados, por termos uma família. Não é a família que eu queria, mas foi a família que eu pedi. Planejamento reencarnatório. Se nós formos estudar, aí entra os grupos de estudo que a casa ofereceu. Para entendermos isso, nós temos que estudar. Todos nós, sem exceção, acreditando ou não acreditando. E nós não estamos aqui querendo forçar que as pessoas acreditem, não é isso. Porque vai chegar o momento do desencarne, do despertar da consciência, quando estivermos na pátria espiritual, que vai ser nos apresentado tudo isso e mais um pouco. Então a gente precisa entender essas questões. A paciência é também caridade. E a reflexão que nós deixamos dentro desse item paciência versus imediatismo, esperamos com fé ou nos revoltamos com o tempo? Será que eu trabalho a fé? Será que eu trabalho essa paciência com o Criador? E aí já muda um pouquinho, né? Eu sou impaciente com as pessoas, mas e com Deus? Quando eu estou numa situação de uma doença terminal, uma questão financeira que deu errado, os relacionamentos que não deram, e eu busco para mim, eu quero que seja feita a minha vontade. Mas eu tenho que entender que talvez a minha vontade não seja melhor. E que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele tem um final feliz para todos nós. Nós precisamos construir esse caminho. A grande verdade é que o mundo ainda não é como Jesus ensinou, porque nós ainda não somos como Ele nos convidou a ser. Vejam bem, convite de Jesus, não imposição. Aceita quem quer o convite do Cristo. Não tem problema. Ele vai nos acolher sempre. O bom pastor, né, que tem 100 ovelhas e uma se desgarra, ele deixa as 99 em segurança e vai em busca da desgarrada. Essa ovelha desgarrada em alguns momentos da vida, sou eu, é você, somos nós. Ele está sempre nos buscando.
E essa transformação real, se nós olharmos para aquela borboleta bonita que está no nosso quintal, no dia a dia, mas para chegar naquela situação, o que ela passou? As pessoas às vezes falam assim, mas o fulano só pode estar fazendo algo ilícito ou algo errado, né? Porque olha a vida que ele tem, né? Está tudo certinho na vida dele. Ele tem uma família linda, ele tem um carro legal, ele tem uma casa boa, mas nós não sabemos o que ele passou para chegar naquele estágio de vida. E também não nos interessa se ele está cometendo algo ilícito. A cada um segundo as suas obras. Porque se eu me preocupar com a grama do vizinho, que está mais bonita, e esquecer de cortar a minha vida vai se tornar um caos. Então a gente precisa entender que a mudança da humanidade não começa nos governos, nos líderes que estão aí, embora nós tenhamos sim condições de, aos olhos do Evangelho do Cristo, fazermos um raciocínio em cima da questão política em que nós vivemos. Todas as pautas que vão na contramão do que Jesus nos ensinou, e eu vou citar só uma aqui para elucidar, a questão do aborto. É muito sério, pessoal. Há situações e situações. Então, se eu defendo um líder político, falando na humanidade como um todo, que defende essas pautas, eu estou sendo coautor aos olhos do Criador, porque eu estou concordando com aquilo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado e fazer alguns filtros. Nas instituições, sejam elas do nosso trabalho, né, mas instituições públicas, a Casa Espírita, por exemplo. Se nós trabalhadores, que nos dizemos trabalhadores, e eu vou trocar essa palavra de trabalhadores para endividados, porque nós somos talvez mais endividados do que vocês que estão aí, que não estão ainda nos grupos de estudo ou como colaboradores, trabalhadores. Talvez nós sejamos os mais endividados. Mas a diferença é que nós estamos talvez nos esforçando, buscando através do estudo, nos melhorarmos. Então fica a dica, como diz o Paulo Raial, né? Hashtag fica a dica, né? Vamos estudar. Ali ficou um nome meio estranho, não sei o que aconteceu, mas é a questão 914 do Livro dos Espíritos. Olha só o que aconteceu ali. Mas está tudo certo. O egoísmo é o maior obstáculo ao progresso, à nossa evolução. E como mensagem final, eu fui buscar essa mensagem também quando construí o material, que ela vai dizer que se Jesus voltasse hoje, ele seria reconhecido por nós? Se ele chegasse hoje aqui, e de que forma que Jesus se apresenta a nós? Aquela imagem que nós conhecemos? Não, né? Morador de rua, o familiar estressado, irritado, a pessoas em grau de necessidade, pessoas que estão passando por dificuldades. Ou ele seria ignorado como foi naquela época, em que o povo israelita julgava ter chegado um líder militar que livraria ou que salvaria o povo de Deus das garras do Império Romano, pelas armas, pela guerra. E ele traz uma nova concepção. Não era isso. Então o mais importante é nós reconhecermos Jesus da forma como nós estamos vivendo, ou seja, nos aproximar do exemplo dele, buscando uma vida reta, um caminho mais adequado, mais próximos a Jesus. Eu vou voltar aqui, pessoal, porque eu quero ler essa mensagem para vocês. Vamos ver o que houve aqui. Não é à toa que ele está aqui na minha frente, porque essa mensagem está aqui dentro. É no capítulo 9. O item é o 7, a paciência. E é bem no finalzinho, no último parágrafo que vai dizer assim, essa é a mensagem final da minha fala. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo.
Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Cristo não devia nada para a humanidade. Nada, nada, nada. Ao passo que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. A vida futura, e aí entra o processo reencarnatório, a nossa vida futura depende do que nós estamos fazendo hoje aqui. Se nós desencarnássemos, não vou dizer agora, tá, pessoal? Mas amanhã, o mundo que eu terei na divisão espiritual é o mesmo que eu tenho agora. Se eu estou em paz, está tudo pacificado, eu vou encontrar facilidades na reconstrução da vida futura. Se eu estou inquieto, se eu estou rancoroso, se eu estou devendo perdões ou me autoculpando ou não me perdoando, aceleremos o passo. Busquemos no estudo, na prece, na presença na casa espírita, no templo católico, no templo evangélico, na missa. Deus está em todos os lugares. A diferença da doutrina dos espíritos é que ela nos apresenta a fé raciocinada, para entender que não existe o céu e o inferno na separação dos filhos, como nos é apresentado, assim como não há dos nossos irmãos evangélicos, e aqui é uma análise, não uma crítica, não existe o sono eterno. Morreu, acaba tudo. Não acaba nada. A vida continua. Gratidão a esta casa, gratidão à direção, gratidão à espiritualidade amiga que aqui está. E mais uma vez, nos referindo às mães, sejam elas encarnadas e desencarnadas, ou desencarnadas, que a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa acolher a todas nas suas aflições, nas suas angústias, nas suas alegrias, e direcionando sempre essas pessoas maravilhosas que foi a porta de entrada para todos nós nessa encarnação, a seguirem o seu caminho da melhor forma possível. Muito obrigado, pessoal. Então nós, diante dessas reflexões que o Cristo nos apresenta e que nós nos esforçamos para trazer, que a espiritualidade amiga aqui presente, em nome do Senhor Jesus Cristo, através do mentor desta casa e de todas as equipes espirituais que aqui se fazem presente, possam nesse instante tocar os nossos corações, trazendo o alívio para as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas incertezas, as nossas inquietudes, que possamos nos fortalecer nos exemplos que o Cristo nos deixou, que saibamos que Ele está com todos em todos os momentos, que o desespero dê lugar à esperança, que a raiva nos dê lugar à paciência, para que nós possamos, juntos, seguir a nossa caminhada, a nossa jornada. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, pelos nossos irmãos, que faltou a razão em um determinado momento, como nos diz o médium Newton César Stuck, os suicidas, que eles sejam acolhidos neste instante, que as falanges da nossa Mãe Maria de Nazaré desçam aos confins da crosta terrestre e acolha a todos, direcionando-os para o auxílio. Que todos voltem para os seus lares, em proteção, em segurança, e que amanhã, ao abrirmos nossos olhos, nós tenhamos a saúde necessária e a energia adequada para traçarmos um projeto novo de caminhada. Que assim seja, Senhor.